Você pode abrir a tua Bíblia aí rapidamente, a passagem de 1 Coríntios, capítulo de número 1, aí no versículo 27. Assim diz exatamente a mensagem do Senhor. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. No versículo 31 diz: portanto, como as escrituras sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulha daquilo que o Senhor faz. De Romanos capítulo 1, versículo 16 e seguinte, diz exatamente o seguinte: eu não me envergonho. Isso é muito poderoso. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Isso é poderoso demais. Yuaoli Adonai, Yeshua, Yeshua, Yeshua Adonai. Olha o que ele está a dizer. Eu não me envergonho do Evangelho. Pois ele, quem? O Evangelho, é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. E como é que Deus nos aceita? É por meio da fé. Está aqui. Romanos 1, versos 17. É por meio da fé. Do começo ao fim, é por meio da fé. Nós seremos aceitos exatamente por meio da fé. Do começo ao fim. Oh, come on, Jesus. Como dizem as Sagradas Escrituras, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. É a fé. Paulo traz o fundamento das duas vertentes. Lá em Romanos, em Gálatas capítulo 3, quando ele fala fé ou lei, e ele vai dissertando, vai descortinando, vai desenvolvendo e vai dizer: é pela lei ou pela fé de onde virá a salvação? Vai lá ver o que diz Gálatas 3. Lei ou fé, de que lado você está? Então há uma passagem que diz que, tendo-se feito maldição, aleluia, nos tirou da maldição. Porque naquele tempo todo aquele que fosse pregado no madeiro era visto como maldito. Todo que fosse pregado a uma cruz era visto como maldito. Quer dizer que estava debaixo da maldição da lei. Mas Jesus, se fazendo maldição, nos resgatou da maldição para a graça. Nos tirou da morte para a vida, da sepultura para a ressurreição, da fornalha para o paraíso e da tempestade para a abundância. De que lado você está? Engana-se aquele que pensar que a salvação virá por meio do cumprimento da lei. Eu respeito a lei, mas vivo da fé. Eu ando pela fé. Eu me movo pela fé. A graça se manifesta por meio da fé. Pois, Marcos capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível ao que crê. E numa outra passagem a palavra diz que todas as coisas eu posso daquele que me fortalece. Lucas 1,37. Nada é impossível aos olhos do Senhor. Pois para Deus nada é impossível. E
A palavra é clara. Prega a palavra, seja no momento bom, no momento mau. Insista, persista, exorta, anima, repreenda. Mas prega a palavra. E eu estou a te extrair uma mensagem do livro de Romanos capítulo 1. Lá no versículo número 16 e seguinte, quando ele diz: eu não me envergonho do evangelho. Não me envergonho de anunciar a Cristo. Não me envergonho de pregar a palavra na presença do rei, na presença dos generais, na presença dos príncipes, na presença do presidente, na presença dos ministros, na presença dos deputados, na presença de quem quer que seja. Eu fui mandatado, instituído pela graça de Deus para anunciar o evangelho a toda criatura. E está escrito: quem crê está salvo, quem não crê está condenado. É a palavra que está a falar, não sou eu. Romanos 1:16. Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Abraão recebeu a graça por meio da fé. Bartimeu recebeu a cura por meio da fé. A mulher hemorrágica recebeu a cura por meio da fé. A prostituta Raabe recebeu a graça da salvação por meio da fé. Pela fé. Pela fé, a graça de Deus superabundará sobre a vida daquele que crê. E o que é a fé? Segundo os Hebreus capítulo 11, é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Pois pela fé, as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Deus, segundo Romanos capítulo 8. O que é que pode me separar? Faça essa pergunta para si mesmo. Mas o que é que pode me separar do amor de Deus? O que é que pode me tirar da presença de Deus? O crente falha, sim, mas não permanece falhado. O crente se zanga, zanga-se, não permanece zangado. O crente peca, peca, é humano. O pecado é humano, é natureza humana. De nada tem a ver com a graça espiritual. Desde o início da formação do mundo, desde que o homem existiu na terra, Deus sabia que está a falar para um ser imperfeito. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Mas está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, não a lei da letra, mas a lei do Espírito, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Criador. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o santo e grandioso nome do Senhor. Mas eu trago essa mensagem aqui, como havia lido antes no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, quando ele diz: para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Ele traz os pequenos para confundir os grandes. Traz os fracos para confundir os fortes. Traz os insignificantes para confundir os que se acham mais sábios e mais astutos. Mas a fé é isso. É inexplicável. É inquestionável. É o poder de Deus que se manifesta por meio do coração daquela criatura humana que Deus escolheu para fazer parte da graça futura. Ei, Jesus de Nazaré. Zambe malamo. Zambe malamo. Zambe malamo. Eloi, Eloi. El Shaddai.
Baruch Adonai, Makadesh, Jeová Tsidikenu, Jeová Elohim, Sabaoth é o seu nome. Oh, Zambe Munene, Senhor do Senhor, Yahweh, Kadosh, Javé, Yeshua Yamashia, Baruch Adonai, El Shaddai, Jeová Makadesh, Elohim, Rafa, Yeshua, Adonai, Adonai, Adonai. Meu irmão, qual é a mensagem que nós queremos transmitir? Não é de ser mais santo do que você, porque eu não sou. Não é de ser mais perfeito do que você, porque eu não sou. Mas nós estamos no caminho da conquista da santidade. Porque os santos, conforme diz a Bíblia, vivem no alto céu. É lugar dos santos. Por isso estamos a concorrer. Nós somos concorrentes da vida futura. Porque queremos experimentar a graça não só da regeneração, mas da transformação do corpo físico para o corpo espiritual. Porque a palavra diz que naquele dia, depois da transfiguração ou da transformação, seremos parecido aos anjos. Teremos formato de anjos. Isso é pela fé. Isso não se compreende pela carne. O mundo vai olhar para ti e vai dizer: esse homem está a ficar maluco, esse homem está louco, esse homem como é? Fé é isso. Quantas são as vezes que Jesus foi chamado de louco? Quantas foram as vezes que foi chamado de falso profeta? Quantas foram as vezes que teve que apanhar chibatada, ser preso, ser vítima de conspiração, ser perseguido, ser odiado? Quantas foram as vezes que lhe cuspiram no rosto? Quantas foram as vezes que ele teve que enfrentar as injustiças do mundo para agradar a vontade do Deus Supremo? Porque Deus precisava ganhar uma parte da humanidade que o Satanás havia aprisionado. Ele precisava sacrificar o seu valor mais importante, o seu ente mais importante, o sangue do Cordeiro. O mundo precisava do sangue do Cordeiro. Os seres humanos precisavam do sangue da graça, o sangue imaculado que tira o pecado do mundo, o sangue da renovação, o sangue da transfiguração, o sangue da reconversão, o sangue da reforma profunda, do homem velho para o homem novo, o sangue do Gólgota. Não haveria outro sacrifício que não fosse de Cristo Jesus, que pudesse nos resgatar da lama, que pudesse nos tirar da cova dos leões, que pudesse nos tirar da fornalha, que pudesse nos tirar da sepultura. Meu irmão, por que vou me envergonhar do Evangelho de Cristo? Algumas pessoas não estão a entender a mensagem. Ah, mas por que és político? Também és jurista, agora também servo de Deus. Oh, uau, 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 uau. Antes que fosse qualquer outra qualidade, eu sou man of God. I am a man of God. I am a man of God. Não tenha dúvida disso. Se calhar nós é que estávamos a fazer papel de Jonas. Não queríamos pregar em Nínive. Porque achávamos que esse povo é rebelde, esse povo é rude, esse povo não merece a graça, Senhor. Por que vou pregar para um povo que não quer te ouvir? Por que vou pregar para um povo que te despreza? Por que vou pregar para um povo ignorante? Por que vou pregar para um povo que não quer saber de ti? Jonas está a reclamar com Deus: Senhor, não quero ir para Nínive. Talvez eu estava a fazer papel de Jonas. Mas o Senhor está a dizer: eu te escolhi, Jonas. De mim você não vai escapar. Jonas entra a trafegar pelo mar, a caminho da Espanha, a julgar que havia de se esconder da face do Senhor. Uma grande tempestade se levantou dentro do mar. Oh, a tripulação do mar achava que o barco estava muito cheio. E começaram a tirar as coisas do barco. Começaram a deitar, a jogar no mar. Jogaram, depois viram: não está, a tempestade não está a cessar. E tiraram a sorte, pá. Mas quem dentre nós que está aqui está a fazer a natureza se zangar? Está a incitar a ira de Deus. Tiraram a sorte e calha com Jonas. Jonas, o que é que se passa contigo? Jonas começa a explicar: eu estou a fugir do Senhor. Ele deu uma missão para ele pregar em Nínive. Eu não quero pregar para Nínive. O povo de Nínive tem que ser destruído. É um povo rebelde, é um povo ingrato, é um povo intriguista, é um povo mau. Eu quero que Deus destrua aquele povo. Não quero que o Senhor lhes perdoa.
Oh, mas ele disse, se vocês me lançarem deste barco ao mar, certamente a tempestade vai parar. A tempestade vai cessar. Lançam-me do barco ao mar. E quando ele cai, tum, no mar, o Senhor envia o grande peixe. E ele entra sobre a baleia 3 noites e 3 dias. Jonas começa a entrar em oração. Por isso, aquela passagem lá do livro de Jó, 42, versículo 2. Jó na tempestade, uma grande tempestade entrou na sua vida. Um dos homens mais ricos daquele tempo. Jó, não estou a falar de Jonas. Perdeu filhos, perdeu patrimônio, perdeu tudo que tinha, toda a riqueza, toda a fortuna, porque Satanás, antes de lhe tentar, pediu autorização a Deus. Ah, Senhor, Jó só te adora porque lhe deste riqueza. Jó só te adora porque é rico, porque tem fartura. Tira-lhe tudo que ele tem para ver se vai te adorar. Tira-lhe tudo que ele tem para ver se vai te adorar. Deus disse, eu conheço o coração do meu servo. Pode lhe tentar, mas não toca na vida dele. Porque a vida dela é minha. Eu dou e eu tiro. Ah, Kamadashi. Então Satanás entra, invade a vida, a saúde física de Jó. Uma doença espinhosa, terrivelmente violenta entrou no seu corpo. E lá no versículo número 42, no capítulo 42, versículo 2, ele diz, Jó, depois de passar daquela tempestade toda, ele olhou para o alto e disse, Senhor, eu antes não te conhecia, mas agora os meus olhos te vejam. E sei que para ti nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Meus irmãos, eu nunca me debati pela justiça se não fosse pela graça de Deus. Eu não defendo povo nenhum se não for pela graça de Deus. Porque estaria a fazer a minha vida, estaria a cuidar da minha família, estaria a cuidar dos meus negócios, estaria a cuidar dos meus projetos. Mas se Ele me usou, me chamou, me escolheu, me separou, e tem me usado como boca autorizada, mesmo no domínio social, mesmo no domínio político, mesmo no domínio jurídico, para defender causas justas. E este povo acaba por se beneficiar a reboque da graça de Deus que sobre nós reina em defesa da justiça. Porque nem sempre o povo está do lado da justiça. O mesmo povo que disse, Jesus faz um milagre, foi o mesmo povo que disse, soltem Barrabás, porque este Jesus é bandido, esse Jesus é um grande mentiroso, esse Jesus é um profeta falso. É o mesmo povo. E você deve dizer que o povo estava do lado da justiça nessa ocasião? Claro que não. Por isso nem sempre o povo está do lado da justiça. E o que deve fazer um homem de Deus é jogar, é lutar para defender somente a justiça. Pode ocorrer que no âmbito da defesa da justiça, o povo vai beneficiar da tua graça de defesa, em prol da defesa da justiça. Por isso há uma passagem que eu disse, numa das minhas publicações, não seja injusto nem com teus inimigos. Não seja injusto nem que for com teus adversários. Quando ele estiver certo, diga que está certo. Quando estiver errado, lhe diga que está errado. Isso é justiça. Seja justo consigo, seja justo com os outros também. Mas já disse, Deus no amor te perdoa, Deus na justiça é violento, vai te tomar medidas. Por isso do céu, quando o povo de Gomorra estava teimoso, do céu, quando o povo de Sodoma estava teimoso, povo rebelde, povo sadista, povo intriguista, povo maléfico, Deus enviou enxofre, Deus enviou fogo, Deus enviou granizos para destruir aquela terra, para renovar aquela terra. Por isso ele manda dilúvio. Por isso ele manda dilúvio. Ele na justiça manifesta a ira. Deus na justiça é violento. No amor vai te perdoar. Oh, thank you. Não quero vos cansar. Vou terminar aqui.